Para tudo, para tudo, para tudo. Você tem medo de alguma coisa? O medo tem paralisado você e tem te deixado na inércia. O medo de errar, o medo de ser julgado pelas pessoas que você ama, o medo de não ser bom o suficiente tem te parado e tem te deixado aí tranquilo na zona de conforto. Se você quer mudar isso, esse vídeo é para você. Se liga só, meu nome é Bruno Vieira, eu sou trainer em PNL, estrategista mental e hoje eu quero falar com você sobre medo, de como você lidar sobre medo. Na verdade, eu vou te dar 3 passinhos básicos e aplicáveis para que você possa conviver com o medo. Exatamente, conviver com medo, e eu vou já te explicar o porquê. E hoje eu vou te ensinar como você lidar com o medo. E por que lidar com medo? Porque não existe nenhum super-homem na face da terra que não tenha medo. O medo é um dos sentimentos básicos, ele já vem pré-instalado na gente. E é exatamente por isso que nós estamos vivos. Por exemplo, quando um nenenzinho vai lá, ele nasce sem percepção das coisas. E aí ele acaba levando uma queda de uma cadeirinha, ele começa a ter medo e saber que se ele não tiver cuidado, ele vai se machucar. Se ele pega em algo e fica quente ou frio, ele começa a ter inputs que são informações do mundo externo para o mundo externo para registrar os perigos. E aí, com o crescimento desse bebezinho, ele talvez não passe, por exemplo, na Avenida Brasil sem ela estar parada, correndo o risco de ser atropelado por carros, alguma coisa, nem na Avenida Paulista, nem se jogue de um prédio achando que vai voar e esse tipo de coisa, tá? O medo é necessário, porém ele não pode te parar, o medo ele não pode te prender, o medo ele tem que servir como um alerta para que você analise a situação e parta para action, saiba a melhor forma possível de ir para ação. E uma frase, a primeira coisa que eu quero te falar foi uma frase que eu escutei do meu avô um dia, que ele dizia o seguinte: eu não tenho medo do bicho até ver ele. Exatamente. O medo é simplesmente uma projeção mental. Apesar de ele estar pré-instalado na nossa mente e fazer parte dos 4 sentimentos básicos, ele é apenas uma projeção mental. O medo é uma projeção do que pode acontecer no futuro. Exatamente. Você talvez tenha medo de empreender, por exemplo, porque você já viu alguém que se deu mal e começa a projetar no futuro que você também pode se dar mal. Você tem medo, talvez, de fazer atividade física porque alguém teve um problema na academia de relacionamento com o professor, com a professora, ou alguém teve uma distensão muscular e você tem uma projeção mental de que isso pode acontecer com você. Você tem medo, talvez, de entrar num relacionamento conjugal, porque alguém da sua família ou alguém do seu entorno já teve problemas com relacionamentos conjugais. Isso provocou um sofrimento muito grande e você projeta inconscientemente o futuro achando que isso também vai acontecer com você. Ora, mas como é que eu vou ter medo de algo que ainda nem se realizou? Faz sentido isso? Eu estou me fazendo entender? Então, não tenha medo do bicho até você ver ele. Você só vai entender realmente se aquilo vai te fazer mal se você experienciar. E a primeira coisa que eu quero te dizer para que você conviva muito bem com o seu medo e supere os seus medos é: pegue um papel, divida ele no meio e comece a analisar o que será a meu favor se eu for em direção a esse medo, se eu superar esse medo, e anota. Segunda, pega o outro lado da folha e começa a escrever o que não daria certo, o que iria me prejudicar se eu não fizer, ou se eu fizer, aliás, se eu fizer. Agora você inverte, pega outro papel e diz: o que me seria de bom se eu não fizer? E aí você faz, anota lá o que seria de bom se você não fizer. Do outro lado da folha você bota: o que aconteceria comigo se eu não fizer o que precisa ser feito? Analisa isso e talvez depois disso você vai perceber que o medo era simplesmente uma projeção.
Mas com base em fatos, você talvez perceba que, mesmo que não dê certo, isso não vai acabar com a tua vida. Lógico, se for uma coisa extremamente perigosa, que tenha o risco de acabar com a tua vida, para aí. E o medo, ele tem exatamente essa função. Agora, se for uma coisa que te desafia apenas, vai pra frente. Porque o medo foi só uma projeção mental. Ele não condiz à realidade. Quando você analisa esses fatos, você começa a ver que o medo é simplesmente uma projeção futura daquilo que pode vir a acontecer. E quando você muda esse olhar a partir de análise de dados do que realmente pode acontecer, o teu consciente começa a enviar comandos positivos para que você possa seguir adiante. Segundo passinho, crie uma rotina. Crie uma rotina e dê o primeiro passo. Não se vence uma maratona apenas pensando no final dela. Você vai ter que dar um primeiro passo e vai ter que continuar, e vai ter que correr, e vai ter que correr. E independente do que vem acontecendo no momento, você vai ter que ter uma estrutura mental, saber, treinar, ter conhecimento para que você possa seguir adiante, mesmo que os obstáculos venham te atrapalhar no caminho. E eles vão aparecer e tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque se não tivesse obstáculo, qualquer um conseguiria fazer aquilo que você quer, e você não é qualquer pessoa. Que bom que tem desafios, e supere, treine bastante, corra, para que você sinta realmente o prazer dos louros da vitória. É preciso que você enfrente a maratona, é preciso que você corra. E quando você estiver dentro dela, mesmo que a vida te desafie, você tem como buscar novas coisas. Sabe por quê? Porque tem um pressuposto na programação neurolinguística que diz o seguinte: não existe erro, só existe feedback. Talvez o teu medo de errar e o medo das pessoas analisarem o teu erro e fazerem até bullying com você, dizer, olha aí, o cara, porra, errou, tá vendo? Eu não disse a ele que não ia dar certo. Isso tem te paralisado por uma projeção futura, mas nós já vimos que isso é apenas uma projeção futura, e você já sabe o que você precisa fazer para isso. E quando você estiver dando o segundo passo, que é ir para action realmente, dar o primeiro passo e dar continuidade através de planos de ação, de rotinas power, mesmo que algumas coisas não dê resultado, aquele resultado que você realmente espera, você vai ter essa frase, esse gatilho mental com você. Não existe erro, apenas feedback. O que eu preciso aprender com isso que aconteceu para que eu siga sempre adiante, para que eu continue adiante em direção ao meu objetivo? E a terceira coisa é, acorde de manhã cedo, todos os dias. Se vista muito bem, cuide muito bem da sua autoimagem, cuide de você. Vá para o espelho e repita a seguinte frase que eu vou te dizer agora. Quem eu sou começa agora. Porque é só você que decide aquilo que você sente. É só você que pode decidir os seus limites. É só você que sabe aonde você tem que parar e aonde você tem que continuar. Porque só você tem o poder de decisão. Grande abraço para você, campeão, campeã. Se você gostou desse vídeo, clica aí, dá um like, compartilha com pessoas para que elas possam também saber que o medo é simplesmente uma projeção mental e que você tem 3 passos diários para vencer ele, qualquer que seja o medo de qualquer coisa. E você está me ajudando a cumprir minha missão, que é provar para mim mesmo, para você e para o maior número de pessoas possíveis que, independente das ocasiões, independente das circunstâncias, nós já temos todas as ferramentas, todos os recursos para chegar onde nós queremos. Basta saber acessá-las. Então, vai lá, curte aí, compartilha, me segue no canal. Grande abraço, grande beijo e lembra sempre, desperte para o seu melhor.